Muito bom dia. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos aqueles que se dispõem a, durante as quartas-feiras, pela manhã, participarem deste nosso conjunto de atividades acadêmicas, registros sobre registros, que faz mais ou menos 4 anos, começou a realizar-se primeiro por obra da Academia Brasileira de Direito Registral, em sessões presenciais, lá no auditório anexo ao 7º Registro de Imóveis da Capital, de que é titular Aldemar Floranelli. Posteriormente, começamos alguma transmissão pela via eletrônica. Fui acolhido, para muita honra minha, pela Uniregistral, Universidade Corporativa do Registro, mantida pela Arisp de São Paulo, onde permaneci praticamente 4 anos. E de lá, migrei, na verdade, ali defenestrado por motivos econômicos, e terminei sendo acolhido generosamente pela Anoreg do Paraná, a cuja presidente, a tabeliã do Boqueirão, a doutora Mônica Dalla Vecchia, eu não posso menos do que aqui deixar consignado o meu reconhecimento. E por igual, estendo a Aripar, Associação dos Registradores de Imóveis do Paraná, presidida essa associação pela doutora Mariana Carvalho Pozzenato Martins, ao CNB do Paraná, Colégio Notarial do Brasil, Seção do Paraná, de que é presidente meu amigo, doutor Renato Fartulana, ao Instituto do Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná, o IRPEM, de que é presidente a doutora Elizabeth Regina Vedovato, ao Instituto de Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Paraná, presidido pelo Dr. Maximino César Lisboa, ao Instituto de Protesto de Títulos do Paraná, que está sob a presidência do Dr. João Norberto França Gomes, e a esses nomes todos que se agremiam junto à Anoreg do Paraná, eu gostaria de acrescentar aqui apenas um agradecimento adicional pela ampla publicidade desse nosso evento, lá nos estados do Norte e Nordeste, que é dada pelo Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, que é presidido pelo registrador e meu amigo Tiago Estrela. Muito bem, não posso deixar de referir aqui, já batendo os olhos, a presença, que é sempre muito honrosa para mim, mas não deixa de ser constrangedora, deste grande jurista brasileiro e paranaense, o desembargador Fábio Dalla Vecchia. Muito obrigado por sua honrosa presença aqui, desembargador. Muito bem, vamos hoje para a aula número 196. Olha, são 196 semanas de aulas relativas a temas do direito registral imobiliário. Para aqueles que desde a primeira hora vêm acompanhando, ou já há algum tempo acompanhando essas nossas atividades, é preciso ponderar que nem todas as questões aqui tratadas se limitam ao tema registral propriamente dito. As aulas também me empolgaram o ânimo a fazer algumas incursões e a dirigir, esse é o tema, a dirigir estas nossas considerações não apenas aos estudiosos do registro imobiliário, que provavelmente pouco ou nada teriam que acrescentar com o que eu aqui tenho ministrado, mas também a todos aqueles que almejam começar esses estudos, em particular os universitários. Nós temos que trazer o jovem público, temos que atrair de algum modo esse público para o âmbito das atividades notariais e registrais. Num primeiro momento, porque com isso nós vamos efetivamente propiciar melhores condições de estabelecimento da paz jurídica. Ou seja, evitando levar para o judiciário coisas que podem resolver-se no âmbito extrajudicial. E do ponto de vista do próprio trabalho, da própria atividade notarial registral, é uma forma de dar
a exigível sustentação econômica para instituições que vêm sofrendo há algum tempo, sobretudo com a política de gratuidade, que, a meu ver, com menos prudência, tem sido imposta quanto a essas atividades aqui em nosso país. Bom, hoje nós vamos tratar só de um tema. E é interessante isso, porque provavelmente no Brasil inteiro vem dominando a ideia de que o sequestro, a medida de sequestro de bens, portanto sequestro real, não sequestro pessoal, que é um crime, quase sempre um crime, que o sequestro real seja objeto de averbação no registro imobiliário. Por mais que doutrinariamente conviesse pensar em que essa medida de sequestro pudesse ser registrável em sentido estrito. Muito bem, o problema é descobrir o fundamento que possa ou não justificar essa tomada de posição dominante, predominante. Ele não pode resolver-se exclusivamente, como frequentemente se faz, com base numa perspectiva meramente econômica, ou se quiser, econômico-financeira, de custo para o usuário. Procurar sempre soluções que favoreçam o custo do usuário, porque nós temos que distinguir entre o custo da própria atividade, que quase sempre a imprudência da política de gratuidade, por mais bem intencionada que ela seja, está em desconhecer o custo da produção. Só se pensa no custo do usuário. E aí é sempre muito fácil. Nós gostaríamos que tudo fosse gratuito, não é? Pois bem, esse argumento, ou seja, a eventual vantagem que as variadas tabelas de custos dos estados e do Distrito Federal possam beneficiar a adoção do averbamento do sequestro em detrimento do registro estrito sensu, não é um argumento, na verdade, que possa considerar seriamente no plano jurídico. Em alguns casos, é verdade, nas situações em que a legalidade esteja respeitada, nós podemos escolher a via economicamente mais favorável, seja em termos de tempo, seja em termos de esforço, seja em termos de custos. Uma das leis do processo é exatamente a lei de sua economia. Mas isso significa apenas que se reconheça o valor da economicidade quando já se tem a plena observância da legalidade. E, portanto, nós temos que ir lá atrás, verificar a base legal, o fundamento legal que possa ou não justificar a averbação do sequestro em detrimento da ideia de seu registro, que vinha previsto já, diga-se de passagem, na Lei de Registros Públicos, na Lei 6.015. Então, é isso que nós vamos examinar aqui. Afinal de contas, o sequestro registra-se ou averba-se segundo um legem, ou seja, segundo a lei, não segundo eventuais vantagens de natureza econômica. Começo por dizer aqui que a Lei 6.015, que é a nossa Lei de Registros Públicos, vigente desde 1976, 1º de janeiro de 76, tem, como eu acabo de referir, uma indicação literal, explícita, de que o sequestro, diz respeito a bem imóvel aqui, é suscetível de inscrição pelo modo de registro stricto sensu. Então, como sabem, o artigo 167 da Lei de Registros Públicos possui 2 incisos. No primeiro, relaciona os atos passíveis de registro em sentido estrito, em acepção estrita. E, no inciso segundo, a lista os atos, ou títulos, se quiserem, suscetíveis de averbação. Lá no inciso primeiro, no item 5º desse artigo 167, nós vamos encontrar a referência de que o sequestro se registra em sentido estrito. Bom, a lei anterior, lei em sentido lato, anterior à vigente normativa dos registros públicos, é o Regulamento Registral de 1939. Decreto 4.857, de 9 de novembro de 1939, decreto a cujo respeito a grande obra
que a analisa com muita profundidade e grande valor é a de Sherpa Lopes. Todo mundo sabe os 4 volumes dos registros públicos, Tratado de Registros Públicos de Sherpa Lopes. Esse regulamento previa que o sequestro fosse objeto, então, de inscrição, inciso 4 do artigo 178, no livro 4. O livro 4 era o artigo 279 e 182, que faziam essas referências, que era, então, o chamado livro dos registros diversos. E nesse livro dos registros diversos, portanto, é um sistema anterior ao nosso, é um sistema do decreto de 1939, se inscreviam os títulos inscritivos de direitos reais reconhecidos por lei, quer entre vivos, quer mortis causa. Então, os títulos que dissessem respeito a direitos reais, notem que aqui não se falava então da propriedade, eram objeto dessa inscrição no livro número 4, que era livro dos registros diversos. Bom, o que aconteceu quando foi uma verdadeira contra-revolução, ou se nós quisermos até mesmo uma revolução com a Lei 6.015. Porque quando ela entrou em vigor, a primeira coisa que faz é apartar-se da chamada técnica de diáspora registral. Que é essa técnica de diáspora? Ou seja, uma técnica de inscrever em vários livros. Nós temos vários livros para inscrição. É certo, está muito bem que nós temos 5 livros no registro de imóveis. Portanto, há ainda variedade. Mas acontece que há um livro que se pode dizer é o livro-chave para a atração dos vários registros. Ou seja, um polo atrativo. O que antes estava remetido ao livro 3, a transcrição, livro 4, registro diverso, livro 8, agora passa a concentrar-se no livro 2. Portanto, desaparece a diáspora. O que vai acontecer é que no livro 2 se reúnem todas as inscrições com caráter permanente. Então, o que nós vamos ressalvar? Algumas coisas para o livro 3, que é um livro de caráter auxiliar do livro 2, e que acolhe títulos inscritíveis por disposição legal, mas que não dizem respeito diretamente a imóvel matriculado. Esse é o ponto. Os demais livros são o 1 de protocolo, meramente de ingresso, portanto, não, e sem caráter de permanência, ou seja, não são inscrições permanentes no sentido de que seus efeitos permaneçam, são efeitos sempre in itinere, enquanto não se faz os registros correspondentes, e os livros de indexação, real e pessoal. Importantíssimos, porque graças a esses livros de indexação, especialmente o pessoal, é interessante considerar esse aspecto, nós temos uma espécie de fecho completo da publicidade no registro de imóveis. Muito bom. É por isso mesmo, o livro 2 se chama de registro geral. E neles, nós já vimos, nós temos 2 modos de inscrição apenas. Registram-se, em sentido estrito, ou averbam-se. Pode-se ainda falar, curiosamente, na ideia da matriculação do imóvel, ou seja, em que há, na primeira parte, isso não é muito usual falar disso no Brasil, mas é uma expressão que, por exemplo, o direito português apresenta de modo frequente. O inventário da matrícula, ou seja, a descrição do imóvel, indicação do registro anterior, nomes dos proprietários, etc. Esse inventário não seria passível nem de registro, nem de averbação. Seria um ato adicional. Fora isso, nós não temos no livro 2 nenhuma outra prática de ato, ou seja, só se registra ou se averba. Não existe anotação, certificação, não existe nada. A anotação existe, é verdade, mas diz respeito ao livro número 1. A previsão de anotação no livro 1. Estamos falando só do registro de imóveis, não do registro civil, claro. Então, com esse critério duplo, registro e averbação, o 167 da Lei 6.015 distinguiu em 2 incisos, já o dissemos, as hipóteses sujeitas a um ou outro dos referidos modos de inscrição. Assinando, então, ao título da medida de sequestro, num dispositivo específico, que reúne as 3 medidas constritivas, ou seja, a penhora, o arresto e o mesmo sequestro, a prática
já dissemos, do registro em acepção estrita. Bom, vem daí que o Código de Processo Civil 2015 pouco se refere expressamente à medida de sequestro. Então, podemos ir lá ver algumas coisas. Artigo 159, 301, 553, parágrafo único, 641, parágrafo 1º. São poucas as referências à medida de sequestro. E nada indica especificamente sobre sua registração, sobre sua inscrição no registro predial. Não fala nada. O Código de Processo Civil é silente a respeito de como se realizará essa inscrição. Eu tenho dito isso, já o falei em aulas anteriores, nós temos a necessidade de um código de registro predial. É urgente essa necessidade. Fazermos um código do registro imobiliário, como também acho que cabe um código do registro civil, e há muitos anos eu já sustentei, numa palestra lá em Itapema, a necessidade de um código notarial. O notarial parece que ainda é mais urgente, porque são poucas as normas específicas sobre o trabalho notarial no Brasil. Mas muito bem, numa hipótese muito restrita, a de execução em que seja sujeito passivo, o proprietário do terreno, submetido ao regime do direito de superfície ou superficiário, é o artigo 791. Existe a menção de que se averbem na matrícula do imóvel os atos de constrição. É o parágrafo 1º do artigo 791. Fora isso, e isto deve abranger o sequestro, né, nessa referência geral atos de constrição, não há nada no Código que possa dar ensejo a dizer, olha, o Código decidiu que se registra ou se averba. E não é próprio do Código de Processo Civil dizer o que se deve praticar no âmbito do registro público. Para isso existe a lei de registros. E para isso se sugeriria a adoção de um código com melhor sistema, com adequação correta, com as designações apropriadas, em vez de leis extravagantes que tumultuam essas designações. Mas muito bem. Fora essa hipótese, portanto, e a hipótese é efetivamente estreita, é só para o caso de uma execução em que seja sujeito passivo, o proprietário ou o superficiário. Não há nenhuma referência explícita ao modo com que se deva inscrever no ofício imobiliário a medida de sequestro. E, sem embargo, o código aqui e ali fala do modo correspondente às inscrições da penhora e do arresto, que é sempre o modo de averbação. Isso nós já vimos. Então, lá nos artigos 828, 837, 844, 868 e 869, penhora e arresto se averbam. Pois muito bem. Esse quadro já é evidentemente tentador. Seduz-nos claramente, numa situação como essa, a possibilidade de invocar a analogia, para então sugerir que se adote o mesmo modo de averbamento na inscrição do sequestro. Porque se as outras medidas tão próximas, constritivas, como são a penhora e o arresto, para mais previstas no Código, na Lei de Registros Públicos, juntamente com o sequestro. Se essas medidas de penhora e arresto ensejam a averbação do registro de imóveis, evidentemente é sedutor pensar que, por igual, o sequestro se atraia por essa especificidade de averbação. Bom, mas nós temos um obstáculo. Nós só podemos nos valer da analogia se houver alguma lacuna legal. Se não houver lacuna, como invocar analogia contra o texto da lei? Ou seja, em outras palavras, podemos invocar uma analogia contra a legem, ou seja, contra o que está dito expressamente no texto da lei. Ora, acontece que, já ficou dito que a Lei de Registros Públicos, no item 5º do inciso 1º do 167, diz que o sequestro se registra em distrito. Está bem. Leis posteriores já disseram que o arresto e a penhora, que também estão previstos nesse item 5º, se averbam. Bom, quanto a estes, está claramente revogada a Lei de Registros Públicos. Mas quanto ao sequestro, não. Quanto ao sequestro, fora aquela hipótese estreita referida à execução contra o superficiário ou o proprietário do imóvel sujeito à superfície, não há nenhuma referência na lei. Então, portanto, não podemos pensar aqui numa revogação tácita
da lei de registros públicos nesta parte que se refere ao sequestro. Ou seja, não podemos invocar aqui o parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942. Bom, então temos que verificar agora qual o caminho seguir, já que esse raciocínio não se prestaria a justificar a averbação que vem sendo, volto a dizer, a técnica dominante em várias partes aqui do país. Embora a própria semelhança no gênero das várias categorias dos atos constritivos, penhora, arresto, sequestro, já dê fundamento bastante para a adoção do raciocínio por analogia, o fato é que, considerando esse âmbito particular, a similitude dessas medidas de constrição é um suposto ou condição necessária para a argumentação analógica. De maneira que, então, como condição necessária, nós teríamos essa similitude. Bom, para que eu possa invocar a analogia, é preciso que haja semelhança entre a penhora, o arresto, o registro, ou averbação da penhora e do arresto e a situação do sequestro. Condição, vamos frisar bem isso, sublinhar bem esse ponto. Condição necessária. Mas não é condição suficiente. Ou seja, não basta a presença dessa condição necessária. Então, vamos pegar um exemplo escolar, bem escolar. A luz, claridade, é condição necessária para que eu leia. Mas não é condição suficiente. Eu posso ser analfabeto, o texto pode estar em polonês ou sânscrito, eu posso estar dormindo, eu posso estar sem vontade de ler. Portanto, não é a condição necessária o quanto basta para que o ato se produza. E aqui é o que se dá nessa situação. Ou seja, nós temos as condições necessárias, que são essas indicações de semelhança entre penhora, arresto e sequestro, mas não temos a condição suficiente. E por que não o temos? Não temos porque haveria essa indicação do óbice legal a que eu acabo de referir. E eu prossigo aqui no texto já previamente publicado no site da Noreg, que foi publicado ontem, está sempre na véspera, agora nós publicamos o texto que será objeto do comentário do dia subsequente. Não se admite uma analogia intencionalmente formada contra a lei. Ou seja, eu sei que a lei diz isso, mas decido de modo diferente, por analogia. Não é possível, não há lacuna. Equivale a dizer, não é possível um recurso analógico ostensivamente contra regulam explicitam, para falar em latim, contra uma regra explícita. E eu digo aqui que a função da analogia no campo do direito é de estabelecer uma regra nova. É por isso que não se pode utilizar se não houver lacuna. Cito aqui esta obra de Giovanni Tarello, de Interpretazione della Legge, uma obra da segunda metade do século passado, muito interessante desse autor italiano, que diz que uma regra sobre a produção normativa, sobre a produção de norma nova ou de nova norma, é o que constitui a analogia, essa a função da analogia. Ou seja, produzir uma nova norma. Mas se já há uma outra norma, a atitude, por exemplo, seria de revogação, por meio da analogia, e criação ex nihilo, ou seja, para não dizer arbitrariamente, de uma nova regra. François Host, outro grande autor europeu, numa obra coletiva muito interessante que foi publicada em Bruxelas, sob a direção de Michel van der Kerchove, ainda na segunda metade do século passado, diz que o raciocínio analógico deve fundar-se no silêncio do legislador. Atenção para isso. É baseado, diz aqui o autor, sobre o silêncio do legislador. Se não há silêncio, ou seja, se não há lacuna, não há sentido aqui de utilizar-se a analogia. Eu estou, claro, ladeando, e, como se diz, noblesse oblige, a consideração de um tema particularmente complexo,
que é o da intervenção ideológica, da interferência do ativismo ou positivismo sociológico dos aplicadores de ordens no plano do direito. Nós estamos vivendo períodos de ativismo judicial, não só jurisdicional, mas também administrativo. Eu vou abdicar do tratamento desse tema, que é um tema muito complexo. Mas, não diversamente do que está exposto aqui, o artigo 4º da nossa antiga lei de introdução ao Código Civil, que agora tem outra designação, o decreto 4.657, diz o seguinte, eu vou ler aqui esse artigo 4º. Quando a lei for omissa, se for lacunosa, lacunar, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Então, quando a lei for omissa. Esse tema foi tratado lá atrás, ao falarmos um tanto dos princípios. Eu não vou aqui estender-me a considerar se é possível ao registrador a adoção da equidade integrativa. Se o registrador pode fazer equidade integrativa. A resposta é negativa. Mas alguma forma de comatação de lacuna é admissível em matéria exatamente de direito estritamente formal. O registrador não pode, a pretexto de enfrentar uma lacuna, registrar algo sem previsão legal. A previsão legal pode ser explícita ou implícita, mas ela não pode faltar. Eu resolvo, por exemplo, a posse não está prevista como ato registrável, nem se diz que ela não é registrável, eu, registrador, por analogia com alguma coisa que queira, vou lá e exerço a equidade integrativa e registro a posse. Não pode ser feito. Agora, cabe poderíamos chamar isso de equidade integrativo formal, ou formal integrativo, para dizer melhor. Admite-se o registro ou a averbação de alguma coisa, mas não se diz de qual forma. Então, nessa circunstância, quando essa lacuna houver, já não se trata propriamente da equidade integrativa vedada ao registrador, mas sim da exigência de que ele pratique um ato para atender ao dispositivo de direito substantivo. É por isso que, então, nós temos que distinguir essas hipóteses de vedação da equidade integrativa e de admissão de uma certa... não pode negar que isso é também alguma forma de equidade integrativa, mas de um certo modo dessa equidade que se exerça no campo da técnica. Muito bem. De toda sorte, tanto que esteja vigente a regra do item 5º, do inciso 1º, do 167, nesta parte relativa ao sequestro, na parte, portanto, em que se prevê que a medida de sequestro deva inscrever-se segundo o modo do registro em sentido estrito, que é o que está previsto lá, esse modo, o do registro em sentido estrito, haveria de impor-se a observância dos registradores. Ou seja, se essa regra está em vigor, não é possível utilizar-se de outro argumento para aplicar-se à averbação. Nós não podemos, volto a dizer, recorrer à analogia quando se trate de negar a observância de um texto explícito de lei. Bom, isso acontece, agora começam as vírgulas ou reticências, né? Sede contra, ou seja, em contrário. A Lei 11.382, que é uma lei de 2006, naquela série de leis que vinham alterando o belíssimo Código de Processo Civil de 1973, eu até vou dizer saudosíssimo Código de 73. Essa lei, como já ficou antes dito, em aulas anteriores, preceituou a averbação que você tem denominado de premonitória. Vocês falaram da averbação premonitória, do artigo 615 desse Código de 73, não é? E mandava fazer-se a averbação premonitória do arresto e da penhora potenciais. Já vimos o que é isto, o que se trata em relação a essas figuras. Essa mesma lei 11.382 dispôs subordinar-se à averbação imobiliária a medida da penhora efetivada, parágrafo 4º do artigo 659. E nada
dispôs a respeito da inscrição do sequestro. Mais uma vez, não falou nada sobre o sequestro. Sem embargo disso, né, embora silente a Lei 11.382, o artigo 823 do Código de Processo Civil de 73 determinara que se aplicasse ao sequestro, no que coubesse, o que esse código previa acerca do arresto. E no artigo 821 enunciou o seguinte, aspas, aplicam-se ao arresto as disposições referentes à penhora, ressalvadas as regras específicas em contrário, ou seja, as regras da penhora que não foram alteradas na seção do Código relativa ao arresto, artigo 830, 813 e 820. Então vejam bem, aplicava-se, de acordo com o Código de 73, com essa mudança, com a Lei 11.382, ao sequestro, aquilo que dissesse respeito ao arresto potencial, como está ali previsto, em relação, portanto, à averbação, que o que nos interessa é o tema da inscrição aqui. Então, quanto ao arresto, quanto ao sequestro, aplicava-se as regras do arresto potencial, portanto, se pensaria aqui no sequestro potencial, e quanto ao tema do sequestro efetivado, nós teríamos que fazer um salto triplo. Ou seja, como a penhora, as regras da penhora efetivada se aplicam ao arresto, as do arresto se aplicam ao sequestro. Então nós teríamos um duplo passo, né? De um para um, de outro para outro, com solução final que dizia respeito ao sequestro. Logo, já proximamente, por força do disposto nesse artigo 823 do Código de 73, caberia para o sequestro potencial o modo de averbação imobiliária. Por quê? Porque é expressamente previsto para a inscrição do arresto em potência. E agora, com amparo no artigo 821, o que seria de si também bastante para a hipótese anterior, é verdade, nós teríamos que estender, segundo a lei explícita, da disciplina da penhora ao arresto e da disciplina do arresto ao sequestro, a conclusão de que era de averbar-se o sequestro efetivo de bens imóveis. Ótimo, como se dizia nas antigas aulas de matemática, CQD, como queríamos demonstrar. O sequestro pode ser averbado agora por força dessa tríplice passagem, ou seja, passamos pela penhora, chegamos ao arresto e do arresto ao sequestro, emprestando normas, portanto. Prossigo eu aqui. Isso resolvia realmente a contento a identificação do modo inscritivo do sequestro ao tempo do Código Civil de 73, Processo Civil de 73. Havia de ser a averbação. Pronto. Durante a vigência do Código Civil de 1973, averbava-se o sequestro a partir da lei de 2006. Mas, aí que vem a coisa, com o Código de Processo Civil de 2015, depar de não haver dispositivos sobre a inscrição do sequestro, não vieram reproduzidas as regras dos artigos 821 e 823 do revogado Código anterior. Ou seja, desapareceu essa possibilidade de fazer a referência, trasladar para o sequestro a referência que havia quanto ao registro ou averbação, era a averbação da penhora e do arresto. Então agora sim, agora nós temos um caso de lacuna relativo ao sequestro. Lacuna. E por que lacuna? Mas o senhor não acabou de dizer que o item 5º do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015 trata explicitamente do registro do sequestro, e agora vem dizer que é lacuna? Sim, calma. Vamos lá. Lacuna, sim. Porque, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 2º dessa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aquela nossa Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto 4.657, abro aspas, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Ou seja, a Lei 11.382, de 2006, revogou a regra do item 5º do inciso 1º do 167 da Lei 6.015, quando previu, essa Lei 11.382, o modo de averbação predial para a penhora, o arresto e, extensivamente, como nós vimos, o sequestro. Então, na verdade,
houve uma revogação sistêmica, considerando o disposto nos artigos 821 e 823. A revogação posterior do Código de Processo Civil de 73, no qual código, então, se incluíam já as disposições da Lei 11.382, essa revogação não repristinou a regra que na Lei 6.015 previa o registro estricto sensu do sequestro. Ou seja, como nós vimos, não houve essa repristinação pelo motivo já apontado, de que, salvo disposição em contrária, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. De maneira que, ausente qualquer ressalva de eficácia repristinatória da regra da Lei 6.015 pelo novo Código de Processo Civil de 2015, está revogado o artigo, por inteiro, o item número 5 do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015. Caracterizada, então, a lacuna, como se diz, le silence du législateur, como disse François Host, caracterizada, portanto, a lacunaridade referente à inscrição do sequestro, porque nisto omitido o tratamento do tema no Código Processual 2015, é, então, razoável, de todo razoável, invocar a analogia para, diante da previsão de averbamento imobiliário da penhora e do arresto, uma vez que a penhora e o arresto são averbáveis, segundo a lei, admitir, diante da semelhança das categorias constritivas em pauta, penhora, arresto e sequestro, que deva também averbar-se no ofício predial, no ofício imobiliário, a medida de sequestro. Então, parece realmente justificável de todo, embora eu não vi fundamentação nesse sentido. Quase sempre se diz que é averbável e pronto, e não se explica muito bem por quê. Mas estou convencido de que esta realmente é a solução aparentemente justificável. Como sempre. É bom que se diga que nessas questões jurídicas o campo é dialético. Ou seja, nós temos que ir ao encontro da descoberta das premissas adequadas e as nossas conclusões são sempre conclusões prováveis. Ora mais, ora menos prováveis. Não há aqui a pretensão de uma conclusão dogmática. Mas me parece que esta é a solução efetivamente correta, adotada predominantemente pelos registradores e na jurisprudência administrativa dos tribunais. Vamos lá. Vamos agradecer aqui a presença de tanta gente generosa que vem despender seu tempo aqui com essas minhas pequenas aulas. Doutora Mônica, já tive a ocasião de agradecer. Prezado amigo Rogério Tobias, grande tabelião e estudioso, muito estudioso aqui de São Paulo, lá do Jaú e de Bauru, minha saudosa cidade de Bauru. Doutora Margarete Maia, querida amiga. Doutora Laura Porto, saudade das aulas presenciais, doutora Laura. Doutor Hilário Lula, estimado amigo. Doutor Pedro Bragato, sempre presente, muito obrigado. Doutor Fábio, já tive a ocasião de agradecer não deixa de ser, ao mesmo tempo, honrosa e constrangedora presença aqui, e generosíssima presença. Doutora Eduardo Amadei, muito bom dia. Doutora Viviane Ferreira, bom dia. Vou explicar essa história do aniversário, porque eu agradeço antecipadamente os votos pelo meu aniversário. Eu vou explicar. Quando eu criei a página do Facebook, eu a criei, houve algumas mudanças intercorrentes e novas, mas em determinado momento eu achei por bem indicar ali um heterônimo. A ideia era fazer um pouco de gracejo, de debater com esse heterônimo, que era o Parvus Patavinos. E eu precisava dar uma data de nascimento para o Parvus Patavinos. Por que razão? Eu utilizava, às vezes, o Facebook para algumas situações que me parecia que não convir para um magistrado. Às vezes, a indicação de uma determinada música popular, os tempos eram outros. Hoje em dia, parece que tudo cabe. Mas, então, por via das dúvidas, resolvi
utilizaram ali não propriamente um pseudônimo, não. Era um heterônimo, era uma outra pessoa. Era uma outra pessoa. Houve até episódios interessantes em que alguém veio reclamar comigo por meio de WhatsApp a respeito do que estava lá do Facebook, porque ele não concordava e tudo mais. E eu disse, olha, não ligue. Isso é coisa desse par dos patavinos que tem pouco a ver comigo. Debatíamos ideias, enfim, a ideia era essa, criar uma personagem. Então eu precisava dar uma data de nascimento para ele. Então eu coloquei o ano de 1905, portanto ele estaria fazendo 115 anos agora. E escolhi o dia 15 de julho, que é o dia de hoje, porque era o dia de nascimento do meu pai. Os que me conhecem mais de perto sabem que eu tenho uma imensa saudade do meu pai. Tivemos um vínculo de afetividade muito grande e de respeito recíproco muito grande. E aqueles que me conhecem sabem, meu pai morreu em 1996, sabem que até hoje eu padeço imensamente de saudade de meu pai. Então, em homenagem ao meu pai, e é essa a razão pela qual eu escolhi o dia de hoje para a aula com que eu inicio, reinicio caminhando pela Lei 6.015, essa ideia notável da Thaís Castelo Branco, que me sugeriu fazer um percurso, uma perambulação pela Lei 6.015. Eu começo hoje no Instagram lá da Arpem de Goiás, e eu escolhi o dia 15 de julho exatamente como uma forma de homenagear, ainda que só in pectore, o meu pai. Então deixei marcado, até por indicação de uma das minhas filhas, eu já alterei isso hoje cedo, porque eu comecei a receber muitos cumprimentos pelo meu aniversário no dia 15 de julho. Na verdade, meu aniversário é no dia 23 de novembro, dia do Papa São Clemente I. Mas eu já me sinto aqui cumprimentar o doutor Eduardo, muito obrigado por essa gentileza. Mas fica feito aqui o esclarecimento. Também não nasci, pode ser que eu pareça, mas não nasci no ano de 1905. Doutora Eliette Guarnieri, querida amiga, grande juíza em São Paulo. Thaís, acabei de mencionar seu nome. Thaís é um modelo de liderança, um modelo de gente empreendedora, intelectualmente proba e, ao mesmo tempo, com uma grande atividade em toda a área. Impressionante como tem capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a ela eu devo não só muito do estímulo que recebo para as nossas aulas, mas igualmente indicações preciosas sobre métodos e até sobre conteúdo. Sempre me põe a par de coisas que acontecem nas trincheiras, porque os senhores vão me convir, a grande dificuldade que eu tenho é essa falta de contato com casos, de estar no balcão, por assim dizer, dos registros. E a Thaís me faz boas indicações para isso. Além do que, é responsável pela produção dos índices do livro do Registro do Registro. Então, fica aqui o meu reconhecimento ao papel importante da Thaís em tudo isso. Doutora Aline, grande juíza paulista, que está na área agora da Fazenda Pública, mas que teve uma passagem notável pela área dos registros, e eu suspeito que mais dia menos dia ela voltará, provavelmente até convocada mais à frente pela Corregedoria Geral, dado a sua seriedade, o seu compromisso com o trabalho e dedicação. Dr. Anderson Kist, que parece que é isto, está chamado a elaborar as normas, né? Código Judicial Administrativo, normativo, Código de Normas do Estado do Rio Grande do Sul. Meus parabéns, fica aqui consignado o meu cumprimento. Já estava aqui, a Thaís já havia dito que hoje é aniversário do Parvos. Muito obrigado, Thaís. Doutor Hilário Lula, querido amigo. Pode ser mesmo, é isso mesmo. Infelizmente, nós temos muito disso, doutor Hilário. As leis são produzidas. Isso já é uma coisa que o aspecto gráfico emblemático é Rui Barbosa, não é? Aquela história dele que só conheceu, depois de ter elaborado vários e vários projetos de lei, Constituição, etc., para o Brasil, vem reconhecer que só conheceu o Brasil ao ler o Jeca Tatu de Monteiro Lobato, já ao final da vida. Então esse é o problema.
isso que eu falei há pouco, a falta de estar presente nas trincheiras. Então nós temos um divórcio frequente entre o Brasil legal e o Brasil real. Então as leis são elaboradas tecnicamente muito bem e depois não se aplicam. E ao não se aplicar, há necessidade de então fazendo remendos e aí está a nossa Constituição, prova isso muito bem. Dr. Mário Martinelli, sempre presente, muito obrigado, doutor Mário, por sua presença. Estimada Thaís Camati, grande registradora de Paraíso das Águas, coautora aqui do livro, vamos lembrar novamente do livro, não é? Ricamente editado, onde é que está o livro? Está aqui. Ricamente editado pela Editorial Lepanto, os Capião julgados para o extrajudicial. 16 autores aqui presentes, eu prefácio do meu amigo desembargador Fábio Dellavec, ponto alto aqui do livro. Um trabalho interessante que nós precisamos difundir mais, porque até para entusiasmar essa gente, esses coautores, não é? Doutora Margarete Maia, novamente obrigado. Doutora Eliana Rodrigues, muito bom dia. Muito obrigado, Mariana. Até a Mariana entrou nessa de me cumprimentar. Ah, não, ela está cumprimentando o pobre Parvos. Pobre Parvos, muito bem. Pessoal da Lepanto, agradeço a doutora Amanda Gil, ao Conde Júlio, avô da Martina, aliás, vamos saudar aqui, além da Martina, neta do Conde Júlio, que nasceu outro dia, filha da Gabriela, saudar aqui o Maurício Scolaro, pelo nascimento da Laura. Vamos deixar aqui consignado. Muito bem, Maurício. Parabéns aí, o Maurício é tabelião substituto lá, substituto da doutora Mônica Dellavec, e acaba de nascer aí, por esses dias, a Laura. Muito bem. Meus parabéns, Maurício. Que Deus aguarde. Obrigado, Rogério. Muito obrigado, muito obrigado. O Rogério fala do meu pai porque ele o conheceu, pai do doutor Rogério, doutor Ibrahim, e tios do doutor Rogério sempre foram muito amigos do meu pai. Tivemos uma amizade muito ampla, de dezenas de décadas de convivência, né? Muito bem, doutor Fausto, muito boa tarde. Também é outro que me cumprimentou pelo aniversário. Muito obrigado. Bom, quero mais uma vez agradecer muitíssimo aqui ao pessoal da Noreg do Paraná, o trabalho da doutora Mariana Herrera, que sempre produz aqui um banner muito bem elaborado, a todas as entidades que copatrocinam com a Noreg do Paraná, que me deram aqui esta feliz possibilidade de continuar com estas aulas do registro sobre registro, convidá-los para, não só amanhã, a última aula da série Notas sobre Notas, que se fará no canal do... Aliás, acho que a gente podia, se a doutora Mônica autorizar, e se o doutor Renato Dona não se opuser, nós podíamos fazer aqui já no canal da Noreg Brasil a última aula do Notas sobre Notas. Eu não sei se isso vai atrapalhar lá, porque acho que o banner já está pronto. Mas, enfim, vamos fazer amanhã a última aula do Notas sobre Notas. Na outra semana será às 10 horas da manhã. Amanhã. Na outra semana começamos com claves notariais e registrais. Uma tentativa nova de reviver conceitos da área das notas e dos registros. Aí, copatrocinada essa série pela Noreg do Paraná, pelo Colégio Notário do Brasil e pelo Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos. São 3 entidades de grande porte, de grande relevo, copatrocinando essa série, que começa na semana que vem, às 10 da manhã, toda quinta, vamos fazer isso, se Deus permitir, pela página da Noreg do Paraná. E hoje à tarde, quem tiver em condições de assistir a retomada do Caminhando pela Lei 6.015, que se fará a partir do artigo 1º, vamos retomar lá do início, pelo Instagram da Noreg de Goiás. Muito bem, da Noreg não, da Arpen de Goiás, desculpem. É muita sigla para gente velha, que tem quantos anos? 115 anos, como para os patavinos. Muito obrigado a todos e que Deus nos guarde.